A indentação de fórmulas complexas também é um item bem interessante quando você estiver fazendo fórmulas muito longas no Excel. Vamos abrir aquele nosso exercício anterior e observe agora a nossa primeira função. Quando você está redigindo aulas muito grandes ou funções muito grandes, é muito comum a gente perder a lógica do exercício ou da função. Então, se nós clicarmos agora pressionarmos F2 e clicarmos aqui na nossa fórmula, nós vamos ver os argumentos da função. O primeiro parênteses é referente à função C. E observe aqui na caixa de contexto que nós temos o teste lógico, o valor se verdadeiro e valor se falso. Olhando a nossa fórmula lá na barra de fórmulas, nós não sabemos dizer exatamente onde começa o teste lógico, onde termina a condição verdadeira, falsa e assim sucessivamente. O Excel nos ajuda com isso. Observe, se eu clicar aqui sobre o termo teste lógico, o Excel vai marcar aqui na minha fórmula toda a parte do texto que representa o teste lógico da função C. Esse ponto e vírgula, então, consequentemente, é a separação entre o teste lógico e a condição verdadeira. Para facilitar o entendimento da fórmula, você pode clicar nesse ponto ou no ponto que você desejar e pressionar Alt e Enter. Se você analisar aqui a barra de fórmulas, podemos avançar essa nossa fórmula com alguns espaços para separar os argumentos. Eu sei então que na primeira linha tudo isso aqui é o meu teste lógico. Se nós clicarmos em teste lógico novamente, você vai ver isso. E se clicarmos em valor se verdadeiro, vamos ver que agora o valor se verdadeiro é apenas esse trecho. Consequentemente, o valor se falso é todo o demais conteúdo da minha fórmula. Nós vamos clicar antes da palavra índice, vou pressionar Alt e Enter e vamos colocar alguns espaços para segmentar aí essa nossa instrução. Se você percebeu, então agora a minha função C, ela está separada em teste lógico, condição verdadeira e condição falsa. Se você quiser continuar fazendo a indentação, então é muito fácil. Vamos fazer a indentação aqui dessa fórmula do índice. A função erros eu não tenho problema, por quê? Se eu clicar depois do parênteses da função erros e clicar sobre valor, você vai ver que ele vai selecionar tudo o que está dentro da função erros, porque a função erros precisa de apenas um argumento. Nesse caso eu não preciso me preocupar, nós vamos indentar a função índice. Clicando no parênteses depois do nome da função, eu tenho aqui matriz, vamos colocar aqui, matriz. É toda a minha planilha da listas da coluna A a E. Então eu vou pressionar aqui Alt e Enter. Eu vou jogar isso para a linha de baixo e vou indentá-la até a posição onde começa a função índice. Na sequência, ele precisa saber o número da linha. O número da linha é dada pela função corresp. Então nós vamos clicar antes do corresp, vamos pressionar Alt e Enter e vamos melhorar o espaçamento dessa função. Por último, o número da coluna é apenas esse argumento. Eu posso clicar depois do ponto e vírgula, pressionar Alt e Enter e encaminhar isso para frente também. A grande vantagem desse processo é que eu posso dar o Enter, a fórmula não vai retornar o erro, mas a próxima vez que você clicar sobre a barra da fórmula, você vai conseguir visualizar a indentação correta de todas as funções que você utilizou no Excel. E essas indentações vão ajudar a você entender a lógica do problema. É aqui que ele vai começar então na função índice, procurando o número de linha. Depois ele vai procurar na nossa matriz e vai retornar o valor com a função índice. Esse retorno vem para a função erros, podemos até separar aqui o parênteses da função erros se você preferir. E aí essa resposta da função erros vai ser tratada pelo C. Perceba como é mais fácil. Pressionando o Enter, então eu consigo visualizar essa minha fórmula de uma maneira melhor. Se nós copiarmos essa fórmula aqui para baixo, para as demais linhas, você vai ver que todas elas apresentam a mesma função, a mesma indentação. Isso não dá erro durante o processo de execução das suas fórmulas ou funções. Então, muito bem, terminamos aqui o método 1 com 2 dicas e agora na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre fórmulas, como eu posso não errar utilizando as fórmulas no Excel. Nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!